Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada com Dante e agora Beatriz, por esse paraíso maravilhoso, né? Esse céu que a gente está encontrando aqui, valorosas almas, valorosas histórias que agregam muito valor à nossa vida, referente a todo o mundo espiritual, né? Então, hoje nós vamos chegar no quarto céu, e Dante vai encontrar aqui pessoas ilustres, e finalmente encontramos aqui no céu com Santo Tomás de Aquino, né, que é a inspiração e a base também de toda essa obra. E aqui, nossa, tem muita coisa nesse canto, assim, que, olha, eu sou suspeita a falar, um dos melhores, eu acho. Então, eu vou trazer aqui a introdução do canto, todo o simbolismo e significado, e espero que você, assim, fique tão feliz e contente, tão admirado, tão extasiado quanto eu na leitura desse canto, que é maravilhoso, ok? Então, nós estamos hoje no canto 10º, no 10º canto, no canto 10. Canto 10. Depois de admirar a infinita sabedoria de Deus na criação do universo, narra o poeta como, sem aperceber-se, achou-se elevado ao sol, em que estão as almas dos doutos na teologia. 12 espíritos mais reluzentes o circundam, e um deles, Santo Tomás de Aquino, revela o nome dos seus companheiros. E assim começa o canto. Dante começa dando ali uma explicação sobre o movimento dos planetas ao redor do Sol, né? Esses mover dos planetas, né, as rotações equatoriais, né, a zodiacal, né, a inclinação dos planetas em relação ao Equador, e toda aquela cosmologia ali da ação, do movimento dos astros, ok? Qual que é a alegoria, a metáfora, a figura de linguagem que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esses planetas, eles se movem, mas eles se movem no sentido de que sob a influência de certa força, né? E aqui ele diz, né, nesse contexto, na força espiritual, né, na vontade de Deus, né, na força de Deus ali, que influencia esses astros para que eles se movam, ok? Então ele fala assim que o que eu entendi bem na verdade disso, que eu tirei como lição para mim, que então, às vezes a gente acha, por que a Terra é um pouquinho inclinada? Por que tal planeta está inclinado, está de lado, não sei o quê? Porque se não fosse isso, ela talvez não se moveria. Então era necessário, apesar de olhar assim e ver que tá torto, mas na verdade esse torto é por um motivo específico, é para que aconteça uma coisa a partir dessa inclinação. Então, tipo, tá torto, mas não é que esteja errado, está torto porque a partir desse torto é que essa Terra, esse planeta vai conseguir fazer a sua rotação e a sua rotação fazer então se mover dentro do universo. Então é necessário que seja um pouquinho torto, para que esse torto, sob a influência de uma força, ele consiga girar em si mesmo e se movimentar em si mesmo, e assim se movimentando em si mesmo, movimentar-se no seu lugar ali do universo. E aí, para mim, aí é minha interpretação. Eu tô entendendo assim que Dante está querendo dizer assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Né, que se todos nós fôssemos talvez perfeitos, não, ou seja, vamos levar lá para Adão, se Adão não tivesse caído, talvez nós não compreenderíamos e não experimentaríamos Deus em sua totalidade como deveria ser. Talvez não experienciaríamos, se a gente fosse perfeito, retos, né? Não experienciaríamos Deus, o agir de Deus em todas as áreas, de todas as formas possíveis, né? Diante de cada necessidade do ser humano. Então eu trouxe essa interpretação para mim, mas é minha intuição, é minha interpretação, né? No sentido de Dante, ele explica, né, essa metáfora da inclinação oblíqua dos círculos e dos planetas, né, e da harmonia que acontece nessa essa conexão, né, entre as esferas. Então ele está querendo dizer assim realmente que
que essa inclinação é necessária para que as forças celestiais, né, alcancem a Terra e cumpram o seu papel no mundo, ok? Porque se eles fossem completamente retos, as influências celestiais seriam inúteis e não teriam impacto no planeta, entendeu? Então ele está tentando dizer assim da magnitude e da inclinação, da magnitude da força e dessa inclinação para que aconteça o movimento, né? E se fosse maior ou menor, haveria então um problema, tipo, então tá tudo calculado, né, no universo. Não sei se vocês já ouviram um vídeo aí na internet do Young Sheldon, que é do pequeno Sheldon, que ele explica, né, que tanto a gravidade, o nível de gravidade, o nível de força, de gravidade, de disposição do universo está assim, matematicamente, calculadamente exata, porque se fosse um pouquinho mais para a direita, um pouquinho para a esquerda, se fosse um pouquinho mais, um pouquinho menos, o universo entraria em colapso e deixaria de existir, e seria um Deus nos acuda. Então é mais ou menos isso, né? Então tá tudo no lugar certo, na medida certa, da forma que deve ser, para que tudo, né, se mova de uma forma harmônica, com equilíbrio, né? Ou seja, existe uma ordem no cosmo, existe uma ordem cósmica, existe uma ordem no universo. E o simples fato de ter uma ordem, isso já explica a existência de Deus, né? Porque o que não está em Deus está em trevas e em caos. A partir do momento que Deus se apresenta, existe uma ordem. A ordem é uma virtude e que representa também a presença de Deus, né? Deus ordena tudo. Deus, quando foi criar, criou em uma ordem. Então, a ordem representa também, né, Deus nesse sentido. Então, em termos simbólicos, essa passagem destaca a dependência entre o divino e o terreno, né, e que são necessárias para a existência e a funcionalidade de tudo no mundo, uma ordem, né? Então, existe uma crença lá medieval na influência dos corpos celestes sobre a Terra, a importância de conhecer e respeitar a ordem divina em todas essas coisas, ok? Então, no 10º canto, o Dante aqui começa chegando no 4º céu. E ele diz assim, que assim como um pensamento, ele não sabe como ele chegou nesse céu, ele não sabe como chegou nesse planeta, que agora é o céu do Sol. Né? Aqui o universo de Dante, que conforme a disposição dos planetas, ele não coloca na ordem do universo, mas ele coloca conforme em grau de beatitude, ok? Então ele chegou nesse Sol. E ele fala que ele não sabe como ele chegou. Ele dá um exemplo assim de como não sabe. Assim, ele tenta mostrar pra gente sensorialmente, né? É como se um pensamento só se fosse dado a conhecer quando ele atinge a consciência. Ou seja, a gente não sabe de onde que surge o pensamento, a gente só percebe que existe um pensamento quando ele adentra a nossa consciência, quando a gente se conscientiza dele. Então, da mesma forma que surge o pensamento, eu também, e a gente não sabe, eu também não sei como que eu fui parar nesse sol, nesse céu, mas eu parei lá, junto com Beatriz. E aí, nesse céu, ele testemunha uma coroa de espíritos muito luminosos e brilhantes, formando essa coroa, que são os 12 sábios, os 12 espíritos que ele encontra aqui, e que são apresentados por nada mais, nada menos que Santo Tomás de Aquino, que se aproxima dele. Então começa a conversar com ele e apresenta todos esses outros 12 sábios ali que formam essa coroa, ok? Nesse canto, então, o Dante descreve a ordem divina, nesse primeiro momento, ali, né, a harmonia do universo nesse primeiro momento, referente à inclinação dos astros, a sua rotação e o seu giro em torno dos outros, né, no seu papel ali do universo, a ordem, a força, né, que os move e o porquê que eles são movidos. Então, ele explica nesse sentido no primeiro momento. E o Sol e as estrelas aqui, eles simbolizam a luz da graça divina que ilumina o caminho da salvação.
né? E a coroa aqui, pelos espíritos formados, os espíritos sábios, representam a sabedoria divina que orienta a humanidade. Como diz aqui, né? Eles são os doutos da teologia, né? Que estão realmente aqui, recebam essa graça divina para iluminar a humanidade, orientar a humanidade com o seu conhecimento, o seu avanço, né? A sua elevação e a sua sabedoria, ok? Então, as almas luminosas aqui, elas formam uma coroa ao redor de Dante, que ficam brilhando muito, né? E sobre Dante e Beatriz. E eles representam a intelectualidade e a busca pelo conhecimento divino. Então, cada uma dessas almas, ela é identificada e possui uma história associada às suas contribuições, tanto intelectuais quanto espirituais aqui na Terra. Então, a presença de Santo Tomás de Aquino, que foi um dos maiores teólogos e filósofos da história, simboliza literalmente a integração da fé e da razão. Muitas pessoas tinham um conceito antigamente de que fé e razão, elas são opostas, mas não. A fé, ela, e Santo Tomás de Aquino que explica isso, Santo Agostinho também explica isso, que a fé, ela não é oposta da razão. A fé, bem na verdade, é a virtude teologal que Deus nos concede para iluminar e abrir mais amplamente a nossa razão e principalmente para que a nossa razão entenda as coisas espirituais que são difíceis de entender. Então, nada melhor do que Santo Tomás de Aquino simbolizar, então, essa integração da fé e da razão, porque ele foi um dos santos mais inteligentes da história, tanto é que fez Suma Teológica de uma lógica incrível, e que é a base dessa obra aqui, né? E também trazendo muitos ensinos escritos sobre a teologia, ou seja, a fé, né? Que ilumina e dá resposta a tudo, até o que não é explicável aqui diante da ciência do mundo, ok? Então ele representa essa harmonia entre a teologia cristã e a filosofia clássica, né, mostrando que o conhecimento secular pode contribuir para a compreensão da fé, ok? Então é nessa forma que eu vejo Santo Tomás de Aquino na sua obra, é isso que eu vejo também sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a intelectualidade, sobre todos os assuntos, né, nesse sentido de conhecimento. Nós temos um conhecimento humano que está para a razão, nós temos, só que a fé, ela vem para aperfeiçoar isso, nos fazer ver além, né? A fé, como diz Hebreus lá, não é ver aquilo e esperar aquilo que não se pode ver, conhecer, experienciar e esperar aquilo que, ter convicção naquilo que não se pode ver, talvez não pode se testificar. Então, eu acho que é um complemento para o conhecimento humano, e que faz o nosso conhecimento humano alcançar as respostas daquilo que é inexplicável, né? Eu acho assim, nesse sentido, ok? Então, as outras almas aqui que aparecem, como por exemplo o Alberto Magno, o Isidoro de Sevilha, e Boécio e Graciano, são figuras históricas reconhecidas por suas contribuições intelectuais também, e teológicas e jurídicas nesse tempo. Cada um deles simboliza, né, um aspecto particular do conhecimento e da sabedoria divina, ok? Então a ênfase na luz e no brilho das almas aqui dizem respeito à sua proximidade com Deus e à sua iluminação espiritual. E o movimento circular das almas ao redor de Dante e Beatriz representa a ordem divina e a harmonia do universo, tá bom? E ele está tentando expressar aqui, Dante está querendo expressar nesse canto, né, de uma forma inexprimível, o comunicar da grandeza e da beleza da visão celestial do céu, né, e a ordem e o mover deles. Vocês podem ver que essas almas, elas são livres, elas podem ir até Deus e voltar, eles estão em círculo, elas estão brilhando, né, que é esse pulsar do amor, da graça, da presença de Deus, né, numa ordem e numa comunhão, assim, extraordinária, ok? Então, aqui Dante retrata a hierarquia celestial, a ordem divina e a busca pelo conhecimento e a sabedoria como um caminho para a comunhão com Deus. Ou seja, a fé e a razão, elas devem andar juntas, e elas são essenciais para o verdadeiro
entendimento, sabedoria, conhecimento divino e a comunhão com Deus. Só amamos aquilo que conhecemos, como dizia Santo Agostinho. Então, a Beatriz estava, aqui algumas observações, né? Beatriz estava guiando ele por esse caminho, né? E ele fala sobre o brilho daquelas almas dentro do sol. Aí Beatriz fala para ele, agradece a Deus, do sol, dos anjos, que a esse céu te levou com sua graça. Então, neste momento, ele eleva o coração para Deus mesmo, todo devoto, para agradecer. E ele se impregna tanto nesse sentimento de devoção, de gratidão a Deus por tudo aquilo que ele está vivendo, né, a conselho de Beatriz, que o amor de Dante ele se volta todo para Deus. Tanto é que esse amor, né, eclipsou o amor que ele tinha por Beatriz, porque por um dado momento ele se esqueceu de Beatriz e realmente amou a Deus, né, e agradeceu a Deus. Só que ele fala, né, em particular, que isso não desagradou ela. Antes a fez sorrir e no fulgor dos olhos dela sorridente fez a mente dele, né, concentrada até aí, né, até esse momento concentrada, dividir sua atenção com ela novamente. Então ele vê de longe os espíritos, né, e aí se aproximam dele e um dos espíritos falam com ele e apresenta os demais, que é Santo Tomás de Aquino, né. Ele começa assim, dado que o raio da graça divina, onde se acende o verdadeiro amor, que vai crescendo à medida que se ama, olha que legal, né? Multiplicado em ti, brilha tanto que te conduz por aquela escada até aqui no alto, onde ninguém deixa de subir novamente, uma vez que aqui chegou. Quem te negasse uma ampola de vinho não seria livre, assim como o rio impedindo de chegar ao mar. Ele fala assim, o amor, à medida que se ama, ele cresce, ele multiplica. E esse amor que cresce e se multiplica está multiplicado no coração de Dante e também o faz brilhar, né? E ali onde ele está, que é o topo de uma escada, né? Que ninguém deixa de subir. E cada vez que sobe também se eleva, se cresce mais, se chega mais alto, né? Nesse sentido. Então ele explica que ele foi um dos cordeiros do santo rebanho levado por São Domingos. Ele é dominicano, né? A ordem dos dominicanos. São Tomás de Aquino era da ordem dos dominicanos. Onde ali ele seguiu por um caminho que se alimentava do bem e da vaidade se desvia, ou seja, se esvaiava, né? Ele não era nem um pouco vaidoso. Então ele começa a apresentar, ao meu lado está Alberto de Colônia. Então ele apresenta o Alberto da Colônia, fala, próximo de mim, à minha direita, o Alberto de Colônia, ou seja, estão num círculo, como se fosse realmente uma coroa, porque a coroa tem um círculo e tem umas pontinhas, né? Então, é como se fosse um círculo de almas e as pontinhas da coroa, né, era essas almas, são 12 almas. Então ele fala assim, do meu lado, eu sou então São Tomás de Aquino, ele que era da ordem dos dominicanos, né? Então, ele pega e fala, do meu lado é Alberto de Colônia. Alberto de Colônia nada mais é do que Alberto Magno, conhecido como Doutor Universalis, que foi mestre de Tomás de Aquino e um dos primeiros comentadores de Aristóteles na Idade Média, ok? Aí ele continua, se queres saber quem são os outros que aqui estão, então segue o meu discurso nessa guirlanda divina, nessa auréola divina aqui, né? Então, outro lume que vem do riso de Graciano, que conciliou os dois foros, a ação que o levou ao paraíso. Os dois foros que ele está dizendo aqui são o fórum civil e eclesiástico. Segundo comentadores, Graciano de Chiusi, monge e professor em Bolonha em meados do século XII, sistematizou os fóruns civil e eclesiástico, e ali está aqui como esse lume que o Tomás de Aquino então apresenta. O terceiro lume, então, que adorna o coro é Pedro, aquele que ofereceu à Santa Igreja o seu tesouro, tal qual a pobrezinha do Evangelho. Então ele fala aqui sobre uma obra do Pedro Lombardo. Esse aqui então é o Pedro Lombardo, nascido do século XII, autor do livro das Sentenças. Pobrezinha é a viúva louvada por Jesus por ter doado 2 moedas, seus únicos bens, segundo o Evangelho, né? Então,
E a quinta luz que Tomás fala, ele fala que é a mais bela entre eles e inspira tanto amor que todo mundo lá embaixo ansiava por notícias dela. Tanto saber foi colocado em sua mente que se o verdadeiro é verdadeiro, não se viu surgir outro igual. Então, de quem que ele está falando aqui? Dessa alma que tantos queriam saber do seu destino, que ansiavam por tanto amor a ele e por tanto saber colocado, né, no coração dele, na mente dele. Esse aqui diz respeito, então, do Salomão, o autor do Cântico dos Cânticos. Então, o Salomão está aqui, minha gente, no quarto céu, no planeta Sol, junto com todos esses doutos ilustres e santos aqui no céu, ok? Salomão está aqui no céu. Aí depois vem o próximo, ele fala que o próximo brilho que eles veem ali, então, luminar, quando vivo foi quem melhor viu a natureza e o mistério dos anjos. Então, o douto sobre a natureza e o mistério dos anjos está ali também, que foi Dionísio, o Areopagita, né, grego, convertido pelo apóstolo Paulo. Ele está aqui também, gente. Ok? Daí ele fala assim: naquele outro lumezinho ri o advogado dos cristãos, que Santo Agostinho louvou. Então, se moves os olhos da mente, mirando as luzes, vai perceber no meu discurso tudo isso, o que eu estou dizendo aqui. Boécio, trata-se da alma de Boécio, o autor de A Consolação da Filosofia. Por isso, o advogado ali, né? É chamado de advogado ali, né? Por quê? Porque ele distinguiu o bem como ninguém. E aqui goza da santa alma que manifestou as falsidades do mundo para quem soube ouvi-la. E o corpo dele que foi arrancado jaz em Cieldauro, onde depois de exilado e martirizado encontrou a paz. Ok? Você também vai ver ali além os espíritos ardentes e cintilantes de Isidoro de Sévilla, de Beda, o Venerável, e de Ricardo, cujo saber foi mais que humano. Então aqui a gente vai ver Ricardo de San Vittone, autor das obras teológicas e mística, morto em 1173, né? E este, depois do qual teu olhar volta-se para mim, é a luz de um espírito que se viu absolvido por pensamentos tão dolorosos que a morte lhe pareceu vir tarde demais. É a luz de Sigurd de Brabante, que, lecionando na Rua da Palha, expôs silogismos verdadeiros e invejáveis. Assim como um relógio, ele vê então essas almas nesse círculo se movendo e se movendo e se movendo, né? Assim via a gloriosa roda mover-se ouvindo um coro de vozes tão harmonioso e doce que só pode ser notado lá onde a felicidade é eterna. Ou seja, essas almas estavam cantando e eles fizeram uma pausa ali para trocar de música, onde então Santo Tomás de Aquino se apresenta e começa ali a falar com Dante, ok? Então são todos esses que aparecem aqui. O Isidoro de Sevilha, também conhecido como Santo Isidoro, foi um bispo e erudito espanhol que viveu no século VII. Ele é considerado um dos principais representantes da Igreja Católica no período visígodo da Península Ibérica e uma das figuras mais influentes da Idade Média. A sua obra mais famosa é Etimologia ou Orígenes, uma enciclopédia que abrange uma ampla gama de tópicos e que foi amplamente utilizada como fonte de conhecimento durante a Idade Média. Ele também é responsável por reunir e preservar muitos textos clássicos da antiguidade, ajudando a transmitir o conhecimento greco-romano para as gerações futuras. Ok? Ele é santo. Beda, o Venerável, também conhecido como São Beda ou monge, foi um erudito monge e teólogo anglo-saxão que viveu no século 7 e 8. Ele nasceu em Nortúmbria, uma região que abrange partes da atual Inglaterra e Escócia. Ele é conhecido principalmente por sua obra histórica intitulada A História Eclesiástica do Povo Inglês. É crônicas detalhadas da história da Inglaterra e da invasão romana até o início do século VIII. E é uma das principais fontes do conhecimento sobre a Idade Média da Grã-Bretanha. Ele tem comentários bíblicos e outras obras teológicas muito interessantes. Era um estudioso versado em diversas áreas de conhecimento, como teologia, filosofia, história, astronomia, gramática e música. O Sigurd de Brabante, ele também foi conhecido como um filósofo medieval que viveu no século XIII
E ele nasceu em Brabante, região que a região que atualmente abrange partes da Bélgica e dos Países Baixos. Ele era o proeminente representante da corrente filosófica conhecida como Averroísmo Latino. Essa corrente filosófica baseava-se nas ideias do filósofo islâmico Averroes e buscava conciliar a filosofia aristotélica com a fé cristã. Defendia a autonomia da razão humana e a separação entre a filosofia e a teologia. Ele tem o Tratado sobre a Eternidade do Mundo, onde ele discute a questão da eternidade do mundo em termos filosóficos. Essa obra gerou polêmica e foi condenada pela Igreja, que considerava a afirmação da eternidade do mundo contrária à doutrina cristã. Mas ele aqui foi nomeado por Dante como um espírito luminoso presente aqui nesse quarto céu, juntamente com os outros sábios e mestres, onde Dante encontra com São Tomás de Aquino. O Ricardo ali que ele fala, né, Ricardo de São Vittore, o Ricardo de São Vittore, ou também conhecido como Ricardo de São Vitor, né, foi um teólogo e monge beneditino no século XII, e ele nasceu por volta de 1110 em San Vittore, na Lombardia, Itália, e faleceu em data desconhecida. Ele foi um importante pensador e escritor da Escola de São Vitor, um centro de estudos teológicos e filosóficos em Paris. Ele se destacou por suas contribuições no campo da teologia mística e espiritualidade cristã. Entre suas obras mais conhecidas estão Benjamin Mahor e Benjamin Minor, que tratam do conhecimento de Deus, da criação e da alma humana. Ele também escreveu sobre a prática da oração, meditação e contemplação, influenciando o desenvolvimento da mística cristã. Ricardo enfatizava a importância da experiência pessoal e do conhecimento interior de Deus, buscando uma união íntima com o divino. Suas obras tiveram influência duradoura no pensamento religioso medieval, especialmente na tradição mística e na teologia espiritual. E é isso, então, o canto 10. Esse canto aqui, né, esse vídeo tá ficando mais longo, porque olha só quanta gente que a gente viu aqui. São 12 espíritos ilustres, sábios e mestres, e que estão aqui para iluminar esse céu, né, irradiando a graça e a luz dos quais foram cheios e que alcançaram através da fé e da razão durante sua vida terrena. Então, esse canto aqui é extraordinário, e nada mais, nada menos, Dante fala com Santo Tomás de Aquino, né, que foi o cara mais inteligente da face da Terra, eu acho, né, assim, a sabedoria humana, assim, a inteligência humana, assim, e nem um pouco foi vaidoso. Ele apenas queria, buscava a verdade e buscava transmitir a verdade, apenas isso. Cara, eu sou muito fã de São Tomás de Aquino, sou muito fã de Santo Agostinho, sou muito fã de Dante Alighieri por causa disso. Eles investigaram e buscaram a verdade e a encontraram através da razão, mas também através da fé. E quando a gente encontra a verdade, não só guiados e impulsionados pela força da razão, mas principalmente iluminados pela força da fé, nós a encontramos e a vivemos de uma forma genuína. Então, é isso o canto, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tô gostando bastante, né, de estar trazendo essa obra aqui para vocês. Como eu digo, tem um pouco da parte dos estudiosos e dos estudos sobre a obra, mas também um pouquinho de mim aqui, da minha intuição referente àquilo que eu conheço, tanto de filosofia, como teologia, como de Dante e outros mais que se apresentam aqui, tá bom? Então, agradeço a vocês, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comenta e compartilha, né? Se inscreva aqui no meu canal e me ajude aqui a trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Agradeço de coração por ter assistido até aqui e eu fico por aqui e até o próximo canto, se Deus quiser. Beijo